Se a maternidade está doendo mais do que você imaginou, talvez o grande problema não seja tudo aquilo que ela mudou, e sim o quanto você está lutando contra essas mudanças. Talvez esse seja o vídeo mais delicado que eu já tenha gravado aqui pro canal, ou que eu já tenha falado aqui na internet. Mas hoje a gente vai conversar um pouco sobre uma parte muito sensível, porém muito real, que muitas mães sofrem, que é a dor mesmo, a dor real, a dor de verdade, das perdas que a maternidade traz. Nem de longe isso aqui é uma crítica à maternidade, tá? Muito pelo contrário, a maternidade não é ruim, mas ela traz uma grande transformação, uma transformação profunda. E como toda transformação que a gente passa na nossa vida, algumas coisas precisam ficar para trás. Algumas coisas que funcionavam antes, hoje já não funcionam mais. E nem sempre é fácil a gente aceitar isso, sabe? Nem sempre é fácil a gente encarar isso de frente e aceitar que a gente tem que abrir mão de algumas coisas. Como é difícil a gente conseguir simplesmente se entregar a essa transformação, né? E só deixar as coisas acontecerem. E mais do que isso, como é importante a gente não lutar contra essa transformação, não lutar contra a maternidade. É um impacto muito grande na nossa vida a chegada de um bebê. Já percebeu que a gente se prepara para a gestação, a gente se prepara para o parto? A partir do momento que a gente recebe o positivo, a gente já fica imaginando como vai ser o quartinho desse neném, a gente já vai começar a preparar o enxoval, a gente começa a pensar no nome, a gente começa a programar toda a nossa agenda pra gente fazer o pré-natal, pra gente fazer todos os exames certinho. A gente se prepara, né, pra gestar esse bebê. A mesma coisa com o parto, a gente também se prepara pro parto, né? A gente estuda sobre parto normal, parto cesárea, a gente tenta fazer um plano de parto, né? Tudo aquilo que a gente gostaria que acontecesse naquele parto. Então, a partir do momento que o bebê dá sinais ali que ele quer nascer, ou a partir do momento que você tem uma data, né, para o seu filho nascer, você se prepara para isso. Você vai para o hospital já mais ou menos preparada ali, né, mais ou menos sabendo o que esperar, apesar disso ser muito subjetivo e fora de qualquer controle. Mas de fato você passa um tempo se preparando para esse nascimento. Porém, a partir do momento que esse bebê nasce, minha amiga, a sua vida muda completamente. Tudo muda completamente. Você começa a viver a maior transformação da sua vida. E é uma transformação muito profunda, que exige muito de você. E você não teve tempo para treinar antes, né? O bebê chegou e toma que o filho é teu, né? Você pode até ter feito cursos, né? Estudado como trocar fralda, como dar banho, estudou sobre amamentação e tal, mas na hora que seu filho tá ali nos seus braços, você não sabe o que fazer. Você não passou por um teste antes, onde você fosse ficando ali de forma gradual com o bebê, até você se acostumar, né, até você entender. E como esse impacto é muito grande, como a chegada de um bebê muda tudo, né, da noite pro dia, o que acaba acontecendo com muitas mães, e até mesmo sem querer, né, não é algo que às vezes ela consegue entender que ela tá fazendo isso. É tentar seguir como se nada tivesse mudado. É viver os seus dias como se mais cedo ou mais tarde aquela vida que existia antes do bebê fosse voltar. Como se resistir a essas mudanças fosse uma forma de se proteger, de lidar com tudo isso. E aí a dor da mudança, que já existiria de qualquer forma, ela acaba ficando ainda maior. Ela dobra o seu tamanho. A gente luta contra a maternidade quando a gente tenta manter o mesmo ritmo de antes, quando a gente tenta manter a mesma produtividade e o mesmo controle que a gente tinha sobre as coisas. É quando a gente fica passando na nossa cabeça aquela frase assim: ah, quando tudo voltar ao normal, sendo que não existe mais o normal para voltar, né? Aquela vida que acontecia antes, ela não vai acontecer mais agora. Agora você está vivendo uma outra realidade, um novo normal. E essa resistência vai deixando a mãe em um estado de tensão muito grande, porque ela tá vivendo a maternidade, mas com a cabeça dela, com a mente dela, na vida que ficou para trás. E isso é extremamente exaustivo, porque quando a gente resiste de forma prolongada a uma nova realidade, que é uma realidade inevitável, né? Vai ser assim, isso vai acontecer. Aumenta o nosso sofrimento emocional e aumenta a nossa ansiedade mais do que a mudança em si. Ou seja, não é o que mudou que dói, mas é ficar brigando contra o fato de que agora mudou. O que dói é a gente tentar pegar uma vida que existia antes e encaixar na vida que tá acontecendo agora. E você consegue imaginar como seria você trazer a mulher que existia antes, naquele ritmo de vida que ela tinha antes, tudo que ela fazia, exatamente os mesmos horários, todos os hábitos, e colocar agora numa rotina com seu filho, e colocar agora dentro dessa realidade que você vive? Dá pra encaixar a vida de antes
dentro da vida de agora, ou a vida de agora dentro da vida de antes? Você consegue imaginar como isso funcionaria? Não dá, a gente tá tentando fazer uma coisa impossível. Não tem como a gente pegar tudo aquilo que a gente fazia antes, da mesma maneira como a gente fazia, e colocar agora numa vida que tá pedindo uma outra coisa da gente, que tem outras prioridades, outras necessidades agora. E existe um medo muito profundo por trás dessa luta, né? Que é a ideia de que se entregar à maternidade é desaparecer. Como se para você aceitar essa nova fase, você tivesse que abrir mão de tudo aquilo que você é, da sua identidade, dos seus desejos, dos seus sonhos, dos seus planos. Isso é um pensamento muito ruim e muito errado também. Eu acho que no comecinho, ali nos primeiros meses, a maternidade, ela pede sim uma presença 100%, uma entrega 100%, a ponto de não ter muitas brechas para fazer uma outra coisa a não ser viver a maternidade, né? Mas eu acredito muito, e eu vejo muito isso acontecendo com as mães que eu atendo, é que aos poucos, conforme o tempo for passando, a maternidade, ela vai abrindo algumas brechas. E são nessas brechas que a gente aproveita para a gente se reconectar um pouco com coisas que a gente gostava de fazer antes e quem sabe agora, nessas brechas, a gente consegue fazer de novo. Claro que nem tudo vai ser possível novamente, pelo menos não por enquanto, mas a gente vai conseguindo achar alguns pequenos espaços para a gente viver uma outra coisa também, né? Para a gente trazer uma outra coisa para nossa vida. Mas é algo que vai acontecendo com o tempo, diferente do que nos é cobrado pela maternidade no começo dela. Mas para que a gente possa chegar nessas brechas, para que a gente possa chegar nesse momento de aproveitar outras coisas também, fazer outras coisas também, é necessário que a gente se entregue. Se entregue no sentido de não anular mais os nossos desejos, como se a gente nunca mais pudesse sonhar os nossos sonhos ou desejar fazer outras coisas na nossa vida. Mas para que a gente possa entender esse bebê, para que a gente possa conhecer esse bebê, para que a gente consiga entender todas as necessidades que essa nova rotina está exigindo da gente, para que a gente consiga se reorganizar dentro dessa rotina também, mas sem gastar uma energia mental de ficar procurando quem a gente era antes, de ficar tentando trazer a vida de antes. Só assim e aos poucos a gente vai conseguindo abrir espaço pra gente entender quem a gente é agora, pra gente descobrir quem a gente tá se tornando dentro dessa maternidade. A nossa identidade é um dos lutos que a gente vive dentro da maternidade. E é estranho, né, falar que a gente passa por alguns lutos quando chega um bebê, mas isso é muito real, isso faz parte das perdas, né? Tudo aquilo que a gente perde, a gente vive um luto por aquilo que a gente perdeu. E quando chega um bebê, a gente perde muitas coisas, então a gente passa por vários lutos. E isso acontece independente do quanto esse bebê foi planejado ou não, tá? Isso acontece com todas as mães. Claro que algumas sentem um pouco mais isso e outras nem tanto, mas todas vão perder algumas coisas. E a identidade é uma perda, né? A identidade, ela é um luto. Você percebe que a mulher que existia antes, ela não desapareceu por completo, ela ainda existe ali, mas ela não cabe mais totalmente nessa nova vida, ela não cabe mais totalmente nessa nova rotina, né? E isso causa uma enorme confusão na nossa cabeça. A forma de se definir, de se perceber, de ocupar um espaço no mundo muda. E aí entra aquela famosa frase, né, que talvez você já tenha falado ou pelo menos pensado: eu não sei mais quem eu sou. E até que essa nova identidade, né, esse novo papel central da sua identidade comece a se estabilizar, é comum sentir um certo estranhamento, né, uma insegurança, uma sensação de perda de si. Mas aos poucos, conforme você vai não lutando contra isso, né? Conforme você vai se entregando a essa mudança, a essa transformação, você vai voltando e se permitindo ser a mulher que você é agora, depois da maternidade, depois do nascimento do seu bebê. Mas não é só a identidade que gera um luto, não. Tem alguns outros também, como por exemplo o luto social. Então as relações que a gente tinha antes talvez já não funcionem tão bem agora. Os convites diminuem, né? Principalmente aqueles amigos que não têm filhos, então não entendem muito bem ali a realidade que vocês estão vivendo agora, passam a se encontrar menos do que se encontravam antes. Você percebe que a turminha ali, a galerinha, às vezes sai, né? Às vezes não convida, ou às vezes convida, mas vocês não podem ir. Então você vai percebendo que existe um luto social porque as relações mudaram agora. Um outro luto muito pouco falado, mas que talvez você se identifique, é o luto intelectual. É aquela sensação que muitas mães têm de que depois que o bebê nasceu, elas acabaram ficando... Eu tô tentando procurar uma palavra bonita, mas na verdade é
burra mesmo. Elas acabam falando e acabam sentindo que elas ficaram burras, né? Não sabem mais conversar sobre outras coisas. Parece que não tá mais ali antenada, conectada no que tá acontecendo no mundo. E aí, às vezes, tá conversando com uma pessoa, essa pessoa fala de um assunto que ela não sabe falar. Ela tá ali muito mergulhada na vida com o bebê, então ela sabe falar de bebê, né? Ela sabe falar de sono, ela sabe falar de amamentação. E às vezes uma notícia nova, uma coisa que tá acontecendo no mundo, uma coisa que mudou, sei lá, no trabalho. Ela não sabe ali muito bem como conversar. Às vezes nem consegue mais ler ou falar ou então se concentrar da forma como conseguia antes. Mas isso também não é pra sempre, tá? Aos poucos você vai percebendo que você não emburreceu não, que você ainda consegue fazer as coisas e ter outras conversas também. E um outro luto que eu considero um dos lutos mais difíceis, mais dolorosos, assim, e o que contribui muito para muitas mães resistirem à maternidade e lutarem contra a maternidade é o luto da liberdade. Antes do bebê chegar, a gente não prestava muita atenção na nossa liberdade, né? Ela existia, mas ela simplesmente acontecia ali. Não é uma coisa que a gente para todos os dias e pensa como é bom ter liberdade. Mas quando um bebê chega, aí a gente sente a tal liberdade, que no caso não tem mais. Antes a gente podia decidir as coisas de última hora, né? A gente podia mudar os planos, a gente podia fazer coisas em qualquer horário, dormir em qualquer horário, ficar em silêncio, assistir televisão, enfim. A liberdade cantava mesmo. Depois da maternidade, cada escolha vira um planejamento. Cada decisão, cada passo precisa ter uma baita organização para que aconteça, para que funcione. Para que você, por exemplo, consiga sair sozinha ou sair para tomar café com uma amiga ou sair com seu marido, ter um vale night, por exemplo, tem que ter toda uma organização por trás, tem que ter todo um suporte por trás. Você não pode simplesmente pensar assim, bom, agora eu vou ali passear no shopping, agora eu vou no cinema assistir um filme. Isso já não pode mais acontecer. E isso dói. A gente se sente, de certa forma, eu acho que nem de certa forma, eu acho que é assim mesmo, limitada, né? Porque de fato é um limite ali. Esse luto, ele começa, ele aparece quando a gente percebe pela primeira vez que a gente não pode simplesmente ir para qualquer lugar, seja até fazer coisas dentro de casa mesmo. Que até para descansar exige uma certa logística ali para que isso aconteça. E isso também começa a mudar quando as brechas começam a chegar e a gente começa a aproveitar essas brechas. Claro, com toda a logística, com toda a organização, mas sim, a gente consegue fazer algumas coisas a mais e além da maternidade. O grande problema tá em a gente transformar esse luto em uma resistência. Lutar contra a maternidade tentando viver uma vida que a gente tinha antes. E claro que se frustrar repetidamente e ter muita culpa por não conseguir fazer isso. Ou então fazer o oposto disso, ignorar a saudade que a gente tem da vida que a gente tinha antes, ignorar a falta que a gente sente de como as coisas aconteciam antes, da liberdade que a gente tinha antes. Porque em um a gente fica lutando contra todas as mudanças e no outro a gente coloca toda essa dor para debaixo do tapete, para não reconhecer esse luto, como se você não pudesse sentir. A maternidade não tá pedindo que você desista completamente de quem você era, e ela também não tá pedindo para que você passe a viver uma vida de renúncias eternamente. A maternidade tá te pedindo que você reconheça que por um tempo a liberdade muda mesmo, ela muda de forma. Ela fica menor, ela fica mais fragmentada, ela acontece aos poucos, mas ela ainda pode existir. Talvez agora ela apareça naqueles 5 minutinhos de silêncio, naquele banho que você conseguiu tomar e foi um pouquinho mais demorado do que todas as outras vezes. Na brecha que aparece, você consegue sair com uma amiga, você consegue sair com o seu marido, ou você consegue sair sozinha, fazer outra coisa. Aceitar e se entregar a toda a transformação que a maternidade traz não é se apagar, não é deixar de existir, é começar a existir de novo, de um jeito diferente, que você precisa e que faz mais sentido agora. Quando você para de lutar contra a maternidade, uma mudança interna começa a acontecer com você. Não porque as coisas ficaram super fáceis agora, mas porque você passa a usar aquela energia que antes era usada para lutar contra a maternidade, passa a ser usada para sustentar os seus dias, passa a ser usada para sustentar a sua maternidade. Sustentar escolhas, sustentar decisões, sustentar o seu bebê, sustentar a sua rotina, sustentar a si mesma. A aceitação não é você amar absolutamente tudo que está acontecendo agora, mas é reconhecer a realidade como ela é para você conseguir agir a partir dela. Se entregar à maternidade não significa que essa será a sua única identidade para sempre, para o resto da sua vida, mas é reconhecer que agora, nesse momento, nessa fase, ela é central, ela é principal. E quando você aceita isso, você
para de se punir por não dar conta de tudo, sabe? Por não fazer as coisas como você idealizou, ou como você gostaria que fosse lá atrás, ou como era a sua vida lá atrás. E começa a construir uma relação mais saudável e mais honesta com a vida que você tem agora. Então hoje, se eu pudesse te dar um conselho, eu te diria: não tente resistir à maternidade. Quando você se entrega a ela, você começa a lidar de forma melhor com tudo o que a maternidade traz. A beleza e o caos. Deixe o seu like nesse vídeo, se inscreva no canal para você continuar me acompanhando aqui e a gente se vê logo logo. Um beijo!